Duda, diga mais sobre o Flamengo agora, por favor. Bom, a gente pode atualizar a questão do Everton Ribeiro, porque o Everton Ribeiro tem contrato só até dia 31 de dezembro com o Flamengo, mas ele não parece estar muito preocupado em relação a isso, está curtindo as férias na Disney, nos Estados Unidos, então não parece estar tão preocupado, porque ele já está apalavrado com o Flamengo. As duas partes acreditam que a renovação vai acontecer de forma tranquila, o que tem um impasse realmente em relação ao tempo de contrato. Porque o Flamengo quer renovar por apenas 1 ano, enquanto o Everton Ribeiro quer renovar por 2 anos. Mas tem um otimismo de renovação. O Everton Ribeiro, inclusive, já recebeu algumas sondagens de outros clubes, mas ele nem abriu conversa porque ele quer permanecer no Flamengo. É muito identificado, a família toda é muito identificada, gosta de morar no Rio de Janeiro. Então, parece que está tudo certo, falta realmente só sentar, conversar, definir esse tempo de contrato. E isso deve ser feito ainda nessa semana, assim que o Everton Ribeiro voltar de viagem. Ele deve sentar com os executivos do Flamengo para acertar essa renovação para o ano que vem. Depois que ele passar um medo lá nas montanhas russas, né, dos Estados Unidos, lá de Orlando, ele vem e conversa sobre o contrato. Não está muito preocupado com a vida, Everton Ribeiro, está muito tranquilo. Ele sempre foi um cara muito tranquilo, né, Alex? Ele é. E agora paz em vida, né? Tem a possibilidade de... Ele nunca fala ou canta em Lá maior. É. Sempre em Sol. Como é que é o Lá maior, Alex? Lá maior é o amor, né? O original, assim, que canta lá em cima, né? Aí você entende música, Alex? Ô, meu filho, segura, rapaz, você tá doido, né? Eu diria que a Central do Mercado nos conduziria a esse momento. Tá vendo, gente? Cara, leia, procure, seja interessado, cara, você vai ter conteúdo. Voz você não vai ter, mas conteúdo você vai. O Everton Ribeiro... Agora, pensando como Everton Ribeiro, né? É claro que tem a questão familiar, a identificação. Ele é um cara histórico, um ídolo do Flamengo, tá na história do clube. Conquistou tudo o que conquistou, sendo protagonista por muitas vezes. Tem o conforto de não ter que se mudar, de manter seus filhos na escola, né? Agora, para a carreira do Everton, assim, né? Não seria bom mudar de ares um pouco para continuar sendo mais protagonista? Porque ele, em 2023, ele perdeu um pouco de espaço, né? Em relação a todas as outras temporadas do Flamengo, né? Mas aí a gente tem que pensar o que está aparecendo para ele, se são projetos que ele entende que vão brigar por títulos. De repente ele entende que no Flamengo ele não vai ser um titular absoluto, mas entende que com a nova comissão, com o trabalho do Tite, entrando ano que vem com um pouco mais de estabilidade que o Flamengo não teve em 23, ele eventualmente vai estar num elenco em que ele vai jogar com frequência, mas não vai jogar de início, mas vai jogar com frequência e vai ter a chance de levantar a taça. A minha questão é outra. Desculpa. Não, vai lá. É evidente que o Tite sabe muito melhor do que eu como usar o Everton Ribeiro. Você tem ligado pro Tite, mandado mensagem, como você faz com o Guardiola? De leve. Mas agora, falando sério, o Tite sabe melhor do que eu como usar o Everton Ribeiro. Eu tenho dificuldade de ver o Everton Ribeiro na função em que ele andou entrando no time do Flamengo nessa fase final, que foi como um jogador que entrava como um substituto do Arrascaeta, quase na função do 10 centralizado. E eu acho que o Everton jogou a maior parte da carreira, não no Flamengo. Mas, por exemplo, no Cruzeiro ele era um 10 centralizado. Não, mas ele vinha mais da direita. Mas muitas vezes vindo da direita com o Goulart, no Cruzeiro, bicampeão brasileiro, o Goulart por trás do centroavante. É verdade. Para mim, ele é melhor vindo da direita dentro ou como aquele meia que está no espaço entre lateral e zagueiro, para tentar ter o espaço para trazer, para dar o passe, ou eventualmente para infiltrar por ali. Eu, como o 10, acho que o Everton Ribeiro não se torna um jogador ruim, mas ele perde o que ele tem de melhor. De pegar a bola de frente, construir. Trazer um pouco para o lado para ser o jogador que dá o último passe, que não recebe tanto de costas, mas ele recebe... Depende mais da estrutura de time, mas ele pode fazer a função. Eu adoraria vê-lo em outro time, porque o Flamengo fica com muito jogador bom. Precisa fortalecer os outros, né, cara? Por isso minha questão contigo, Alex, porque não sei se é uma visão talvez egoísta minha, mas se eu fosse jogador de futebol profissional... Por mais que eu estivesse num time onde eu possa conquistar títulos, eu, como gosto de jogar, eu talvez preferisse não ganhar os títulos que eu tivesse a chance jogando no Flamengo, por exemplo, mas sendo um titular frequente, jogando mais vezes, sendo um protagonista daquela equipe. Cada um vai ter as suas prioridades de carreira, mas é uma decisão profissional. Por isso que eu pergunto, né? Você, Alex, vamos supor, você jogando ainda... Você, às vezes, se tinha a oportunidade de jogar num clube que estivesse naquele momento sendo protagonista, ganhando títulos, mas você sabendo, aqui na minha posição tem o Mansur que está voando
Ou seja, eu não vou começar muitos jogos, eu vou partir muitas vezes do banco para entrar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, jogar quando o treinador estiver poupando os seus principais jogadores, ou eu prefiro ir para o time que não está lutando por títulos naquele momento, mas é um bom time, em que eu vou ser o titular, vou jogar todas com moral, entendeu? Você avaliava isso quando jogador, não? Avaliava. Assim... E qual era a escolha, normalmente? Chega um ponto, eu me coloco no lugar dele, porque a última renovação minha com o Inter, eu tive possibilidade de saída, e era até, de repente, a escolha da diretoria, e eu acabei ficando, justamente por causa dessa questão. Família, você está num lugar que você já conhece, filho em escola, não que você deixa de querer de estar ali para jogar, pelo contrário, você quer jogar sempre. E você quer seguir fazendo história nesse time. Tem gente que se identifica, então tem perfil e perfil. É duro você opinar pela cabeça dos outros, né? Porque cada um é cada um. E ainda mais aqui no Rio, que às vezes a família, muita gente fala de violência e tal, mas a família se adapta, tem aquele período que os meninos vão para a escola, eu tenho a praia ali. E quando a família, de repente, está bem assim, chega nesse ponto final, se você tem a possibilidade ainda de se manter, eles demonstram que você quer sempre estar num lugar que te querem. Uhum. Por isso que eu falo que de fora adoraria vê-lo em outro, mas eu também sei que a mudança, realmente, quando os filhos estão maiores e tudo, é algo que você quer meio que preservar. Mas pensando no lado esportivo, lógico que seria legal, mas é importante estar num clube com essa condição de competir com esse que ele estaria abrindo mão, no caso. Mas aí a minha dúvida é outra. Você, claro, tira da questão família, questão de jogo. Você tendo a oportunidade de jogar num time que ganha... Com certeza. Mas não sendo um titular. Sim. Ou você prefere ir para um time que não está ganhando tanto no momento, tem possibilidade, mas não é um favorito ao título, mas onde você vai jogar mais. Isso você avalia quando vai escolher onde Se vai esse jogar? time que você fosse jogar mais também, de repente fosse não brigar ou fosse sofrer um pouco mais, e você pode estar num time que você vai jogar menos, mas vai poder ser importante também, você fica no lugar onde você vai conquistar título. Para mim, o pensamento é de conquista. Né? Lógico que mesmo jogando menos. Mesmo jogando. Porque tem muito jogador menos. Que fica de você fala de jogar um pouco menos, né? Mas você acredita que você fala, cara, eu vou trabalhar aqui, eu vou estar ali, sabe? Assim, então a questão que às vezes você pode ser um protagonista jogando mais, mas você pode ser aquele coadjuvante também pro protagonista e falar, poxa, eu fiz 20 gols no ano saindo do banco. Mas ganhei um título e no outro eu não ia conseguir. Eu falo porque eu não suportava um banco. Eu ruim, lógico. Eu não lidava. Você já ficou no banco? Poucas vezes, mas aconteceu. Bom. Normalmente quando sai o salário. Aí ele ia pro banco e... Exatamente, depositava lá. Ô, Duda, você quer... Valeu, pessoal. O Flamengo de olho nas contratações para a temporada 2024. Gustavo Scarpa é um grande alvo, sim, para a diretoria rubro-negra, que já tinha procurado o staff do jogador no meio de 2023. Na ocasião, Scarpa preferiu continuar na Europa, saiu do Nottingham Forest da Inglaterra para o Olympiacos da Grécia, onde está emprestado neste momento. Não teve grandes chances nas duas equipes europeias, mas neste momento vê até com bons olhos a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. O Atlético Mineiro, como revelou o site espn.com.br, está um pouco à frente da situação, mas o Flamengo quer apresentar um projeto esportivo a Scarpa. Ele pode competir em várias frentes aqui do futebol brasileiro. O Flamengo sempre está disputando campeonatos, teria um elenco também muito forte, além do técnico Tite, que gosta demais do futebol do Scarpa. Então a diretoria mantém contatos com o staff do jogador para apresentar uma proposta ao Nottingham Forest. Além de De La Cruz, situação mais resolvida, falta o pagamento da multa à vista de 16 milhões de dólares ao River Plate, 78 milhões de reais. Flamengo de olho também em Léo Ortiz, zagueiro do Red Bull Bragantino. Situação vai caminhando, vai avançando e as partes chegando aí próximas de um acordo, questão financeira, Red Bull Bragantino querendo um pouco mais de 6 milhões de euros, o Flamengo ofereceu abaixo disso, mas vão se encaminhando para um acordo, um meio termo, e o Léo Ortiz faz força também para a transferência, então nos próximos dias podemos ter novidades. Desce a tela para o Léo Ortiz, os números do jogador e o ranking na temporada do Red Bull Bragantino, tá? Então, em termos de jogos, não necessariamente foi o jogador que mais atuou, mas ele tem números importantes aí num top 3 do Red Bull Bragantino. Ações com bola por jogo, passes completos por jogo, passes verticais por jogo, então esses dois tópicos aí ele lidera.
duelos aéreos vencidos, rebatidas por jogo, interceptações por jogo. Tem números aí interessantes dentro do elenco do Red Bull Bragantino. E eu acho que além, quer dizer, não mais importante, mas que colabora muito, é a vontade do jogador de atuar no Flamengo, né, Zupac? Muito, muito. E existem muitos motivos que levam a esse encontro acontecer. A qualidade do Léo Ortiz, pura e simples, o interesse dele em jogar no Flamengo. O Tite, que já convocou. Esse é um ponto. O Tite está se cercando de jogadores que ele gosta e confia, né? E dá para entender porque ele gosta do Léo Ortiz. Pois é, a gente viu aí. É só o perfil, né? O tipo de coisa que ele faz nas funções, né? Na posição que ele joga. Então, o Tite está agora vivendo no Flamengo o mais próximo possível, ainda que não seja próximo... da seleção. ...do que ele tinha na seleção. Porque o Flamengo é o clube do Brasil que mais permite ao técnico falar quero aquele, e você vai e busca aquele. Igual o técnico de seleção que convoca quem ele quer. Claro que não é exatamente assim, mas é o que mais se aproxima. E a gente olha para o panorama do Flamengo, o Rodrigo Caio foi embora, o Davi Luiz está numa reta final de carreira. O Pablo é um jogador que não aconteceu no Flamengo, é um jogador mais de força do que propriamente de técnica. O Flamengo tem hoje o Fabrício Bruno, que veio também do Red Bull Bragantino, que fez uma temporada muito boa, acho que dos mais regulares. Assim, se a gente tirar os brilhos do Arrascaeta, a genialidade do Arrascaeta, talvez o Fabrício Bruno tenha sido dos melhores jogadores que o Flamengo teve em toda a temporada. E o Léo Pereira, que é um jogador de altos e baixos, mas é um bom jogador também. Acho que o Léo Ortiz se integraria muito bem com esses dois zagueiros para brigar definitivamente por uma vaga. É um atleta que o Tite gosta bastante, então acho que faz muito sentido, é jovem, tem potencial de revenda ainda no futuro. Então, se o Flamengo conseguir alinhar essa contratação, acho que traz um cara que faz muito sentido para esse projeto. Léo Ortiz no Flamengo... Você já deu a sua pincelada. E é curioso, o Flamengo já apostou em alguns zagueiros e foram raros aqueles que chegaram e de cara causaram impacto. Alguns levaram um tempo e causaram impacto depois de um tempo. O Léo Ortiz, nesse contexto, para você, chega para ser titular ou tem uma fila aí para ele disputar? No elenco do Flamengo, pela qualidade, né, pela profundidade, pela reunião de jogadores tecnicamente muito acima, é difícil você falar. Não são muitos os jogadores sobre os quais você falaria chega e é titular e acabou, né? Porque há uma competitividade normal dentro do elenco, principalmente nesse período agora de transição em que as coisas estão mudando, os jogadores estão estão cumprindo o seu ciclo, né? Mas eu acho que, como é tão fácil entender por que o Tite, primeiro, gosta do Léo Ortiz, segundo, convocou o Léo Ortiz, terceiro, pediu a contratação do Léo Ortiz, pelo que ele trabalha com bola, na saída de bola e como ele pode iniciar movimentos. Então é muito evidente porque o Tite gosta dele. Na tela, desculpa te interromper, era exatamente isso, passes verticais. Passes verticais e passes ali, uma coisa desse tipo, né? De iniciando então, jogadas. O envolvimento dele num tipo de saída que é ataque, mesmo que esteja ainda longe do gol, por causa, né, do efeito dominó com o qual um treinador pretende levar o seu time da defesa para o ataque. Então eu acho que ele chega com um cartaz tremendo, porque o treinador o pediu, o treinador gosta dele, o treinador vai querer sentir esse efeito dentro do time. Agora, o nome também do mercado da bola, a gente sempre tem nomes ali que ficam na questão da novela ali, né? Começa a virar meio que um leilão, agora o nome da vez é o Gustavo Scarpa. Não é todo mundo que é que nem o Palmeiras, né? Que anuncia sem ninguém especular. Absolutamente do nada, né? Que não gosta desse tipo de coisa. Porque o Scarpa foi já associado ao Atlético. Quando começou a virar um certo leilão, o próprio Rodrigo Caetano falou um pouco sobre isso agora numa entrevista coletiva que teve do Atlético, desse cuidado de não entrar em leilões do mercado, de que aí um quer, o outro também tem interesse. O Flamengo chegou a entrar na jogada, o Inter também demonstrou interesse. E é claro que Atlético e Flamengo, eles acabam sendo mais atrativos em termos de competitividade. Um certo momento era que o Scarpa tinha gostado da ideia do Flamengo. Agora, parece que a coisa começa a voltar para o lado do Atlético. Tem o quê também da rivalidade e respeito com o Palmeiras? Não sei se teria isso, não. Acho que existem motivos que podem fazer o Scarpa olhar para um lado ou olhar para o outro. Tamanho do projeto, time mais forte, possibilidade maior de brigar por títulos. Ele poderia olhar perfeitamente para o Flamengo. Imagino que a questão financeira, não sei, o Atlético pode fazer um esforço, mas parte de um pressuposto que o Flamengo tem condições de oferecer ao Gustavo Scarpa um contrato melhor. Agora, se ele quer
uma garantia maior de que ele vai jogar, uma relação com o técnico que ele já conhece. Que o Felipão, a apuração diz que o Felipão entrou em contato diretamente com o jogador, né? É isso, o Gustavo Scarpa foi campeão brasileiro com o Luiz Felipe no Palmeiras, foi bem utilizado. O jogo do Filipão pede um jogador com as características do Scarpa, um cara de bola parada muito forte, com um passe muito apurado, um time que tem uma dupla de ataque tão eficaz como é Paulinho e Hulk. E as opções para essa função no elenco do Galo oscilaram demais na temporada, né? O Pedrinho não conseguiu jogar, o Igor Gomes, que não é como o Scarpa, mas é um meio ofensivo, também teve altos e baixos. O Pavon, que jogou aberto por um lado por um tempo, também caiu de rendimento. O Zarate teve muitos problemas familiares, né? Exato. Passou por muita questão particular também, né, Zupar? Que terminou o ano jogando pela direita, onde o Scarpa pode perfeitamente jogar para trazer para o lado e achar a perna esquerda. Então, existem motivos para ele fazer as duas escolhas. E os motivos que talvez coloquem hoje o Galo à frente fazem sentido. Acho que para o Scarpa jogar, se ele quer jogar, ele tem mais essa garantia no Galo hoje do que no Flamengo. No Flamengo ele vai ter que brigar por um espaço. E o André levantou ontem o ponto sobre por que o Palmeiras não entra nessa história. Aí eu fui tentar ouvir um pouco para entender um pouco. O olhar das pessoas do Palmeiras é assim: acabou o contrato do Scarpa e ele quis ir embora. E é perfeitamente natural. Aí passa um ano e meio, né? Um ano depois, vou ter que fazer um movimento para recomprar esse cara mais velho, para pagar um salário mais alto do que aquilo que eu tinha oferecido para ele renovar. Então, economicamente, o Palmeiras entende que não faz sentido esse movimento um ano depois. A briga está mais mesmo entre Flamengo e Atlético Mineiro. E o que é interessante nessa briga é que, embora a gente reconheça toda essa questão econômica e esportiva que o Flamengo se colocou, a lista de prós que o Zupac deu aqui, ela é ampla para o Galo, né? Para um jogador avaliar e falar: Filipão, força, grana provavelmente boa, Paulinho e Hulk, elenco bom, Libertadores. Então, e eu que eu bati ontem na tecla, essa coisa, a concorrência é menor. Assim, no Flamengo vai ter uma luta de foice. Não que no Galo seja seja fácil, mas a concorrência é menor. Né? A concorrência é menor. Não, dá para dizer que se ele realmente voltar para o futebol brasileiro no Atlético, ele vai ser titular. Sim. É isso. E no Flamengo não dá para fazer essa afirmação. Ao final, eu acho que ele vai fazer a escolha com o nível de conforto. Porque, em termos de remuneração, não sei se essa é a prioridade dele, no sentido de ser o fator decisivo. Eu vou para onde me pagarem mais. Aí é complicado. Embora, né, num clube onde há investidores, você pode encontrar uma solução. Eu acho que ele vai para o lugar onde ele se sente mais confortável. E se ele fizer a escolha pelo Atlético, as respostas, os motivos estão aí. Tem um terceiro ponto, rapidinho. É se ele quer. Porque também teve um movimento, a vontade do jogador de querer... Ele não queria voltar para o Brasil. Então às vezes também ele fala, não, pô, vou tentar mais um ano. Vou esforçar um pouquinho, sei lá, insistir mais um pouquinho. Claro. E essa era a posição dele, até ele reabrir conversas, essa era a posição do Scarpa. Pode ser. A sua lista é uma lista ampla. Se a Mariana Spinelli entrasse na jogada, ela falar que tem o tropeiro, que tem tutu, que Picolé de Mineiro, conhece o que é um tropeiro desse tamanho, moço, assim, nossa. Esse foi o Mercado da Bola do Flamengo, então já aproveita para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, não esquece de seguir a gente aqui também, viu, gente? Dá essa força, aproveita para comentar, deixa a sua opinião, você gostou das notícias aí do Mercado da Bola do Mengão? Aproveita para comentar aí, viu, gente? E aproveita para seguir nossa página aí do Instagram, viu? Starfla, @Starfla. Deixar os créditos para a troca de passes da Sport TV e também para a ESPN Sport Center, tá bom? Saudações rubro-negra, isso aqui é Flamengo. Só vamos, família.